Eu não sei quanto a vocês, né? Mas. Vou tomar um gole aqui. Mas, assim, me aflige demais quando a gente vê algumas injustiças que acontecem no mundo. Aquelas que a gente presencia pessoalmente. Injustiças mesmo assim de pessoas serem, né? Muitas vezes inocentemente afligidas de uma maneira ou de outra, essa injustiça social que a gente presencia, o próprio racismo, que é o que a gente tem observado, né? Aí, por talvez esse mês para cá, né? Esses acontecimentos assim, que isso revolta a gente, né? E tantas outras injustiças, corrupção, onde a gente vê pessoas ricas, sabe, mesmo ainda tirando daquele que não tem nada, enfim, todas essas injustiças. E Deus está nos mostrando aqui que Ele é aquele que de fato fará justiça na humanidade, né? No sentido que essas coisas não vão ficar impunes. Então isso para mim é um alívio, porque a gente compartilha, amados, na verdade, do sentimento do Espírito Santo, a ponto de ver criancinhas sendo maltratadas, mulheres estupradas, mulheres violentadas, mortas, né? Enfim, toda essa desgraça, essa injustiça, que a gente vê pessoas que elas são vulneráveis, né? Toda essa, como eu disse, essa injustiça social, isso me aflige demais, muito, muito mesmo. Imagina Deus, infinitamente muito mais, né? Então tudo isso será resolvido, tudo isso será justamente resolvido, né? Então a gente percebe aqui que há essas duas vertentes. Então para os ímpios, de fato, é assustador. Para os ímpios isso tem que causar medo mesmo, porque Deus é o Criador, é o justo juiz que virá para pedir conta, né, aos ímpios. Para nós não. Então eu também fico assim meio curioso quando um cristão fala, nossa, eu nem leio o livro de Apocalipse, porque aquilo me dá medo, nem durmo. Não foi o caso não, viu, Jéssica, daquele que você teve um sonho lá, que você teve um sonho. Pastor Jéssica teve um sonho assim, ficou maravilhado do Apocalipse. Não é nesse sentido não. Eu estou dizendo que tem crentes mesmo que parece que eles têm medo. Eu falei, mas como assim? Mas isso aqui para nós é um alívio, porque há um Deus no céu que está conduzindo a história. Isso me alivia. É mais ou menos como um avião passando por grande turbulência, né? E as pessoas desesperadas, assim, apavoradas, com medo de morrer e tal, e observaram um menininho assim de 9, 10 anos, assim, tranquilo, jogando lá seu joguinho, e aquela turbulência toda. Falei, menino, você não tá com medo de morrer? Né? A turbulência toda aqui, o que está acontecendo? Você tá tão tranquilo aí? Falei, meu pai é o piloto. Que boa. O menino confiava no pai, sabia que era o pai. Tá tranquilo, né? Turbulência, meu pai tá conduzindo esse negócio aqui. Imagina nós, amados, né? Que somos filhos desse Criador, que além de ser poderoso, também ele é justo, né? Então, quanto mais nós, a gente tem que ficar tranquilo. Por isso que toda injustiça que a gente sofre, toda perseguição que a gente sofre, injustamente inclusive, mesmo fazendo o bem e recebendo o mal, Jesus nos ensinou, a gente precisa entregar tudo isso a Deus e não tomar providência no sentido pessoal, né? A gente sempre precisa lutar pelo coletivo, no sentido de que a gente precisa apontar o reino de Deus. Mas pessoalmente não, a gente tem que entregar, senão a gente se torna gente amargurada, a gente paga o mal com o mal, e a gente vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Então a gente precisa ter muito cuidado aí nessas posturas. Queridos, bora lá mais 5 ou 7 minutinhos que eu estou vendo aqui, para que vocês não desfaleçam aí no meio do caminho. Capítulo 11, tá? Aparece na cena, então, aqui, né, nesse intervalo do anúncio das trombetas, duas testemunhas. Então, nesse tempo, nessa grande tribulação, nós estamos falando aqui, de fato, dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, né? Ou seja, já se passou 3 anos e meio que a igreja foi levada ao céu, e aparece aqui no cenário duas personagens. Vamos lá. E foi-lhe dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Tá? Então olha só, o que João está recebendo aqui é a revelação de que vão perseguir agora os judeus. O foco agora será Jerusalém, a cidade santa Jerusalém.
E o 42 meses é equivalente, é a mesma coisa de que 3 anos e meio. 42 meses, se a gente fizer a conta, né? São 3 anos, 36 meses, mais meio, 6 meses, 42. Então, 3 anos e meio. O Apocalipse traz pelo menos 3 linguagens para falar de 3 anos e meio. 3 anos e meio é uma, claro. 42 meses, 2 tempos, 1 tempo e metade de 1 tempo. A gente vai ler depois, vocês vão chegar lá e falar, é mesmo. Mas tudo isso quer dizer 3 anos e meio. Né? Então, nesses 3 anos e meio, grande perseguição contra os judeus. A semelhança, amados, do que Hitler fez agora, depois da durante a Segunda Guerra Mundial, 1945, né? Ele matou 6 milhões de judeus. Então aqui, possivelmente, até será muito mais que vão morrer, e só pelo fato de serem judeus. Então, a perseguição mesmo aí contra esse povo específico, né? Verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão, por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias, agora me perdi aqui na contagem. Mas é o período literal, mas quanto que dá isso aí em ano? 1260 dias. 1260 dias. Também vai dar 3 anos e meio, não é isso? Né? 365? Bom, enfim, é o período da grande tribulação, essas 2 testemunhas, então é a quarta forma aqui, termo de explicar ou de falar dos 3 anos e meio, tá? Então tem mais um aqui que são em dias. Uma é em meses, outra é em tempos e tempos e tal e tal. Então vamos lá. Essas 2 testemunhas. Quem serão essas 2 testemunhas é a pergunta que vocês iam fazer logo agora e eu me adiantei. Vestidas de pano de saco. Verso 4. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Zacarias capítulo 4. O profeta Zacarias capítulo 4, verso 11 ao verso 14. Bora lá, amados? Lembra que eu falei para vocês que o livro de Zacarias também nós iríamos ler, porque ele tem diversas passagens que são escatológicas, né? Zacarias, capítulo de número 4, verso 11 ao 14. Então, bora lá para o Antigo Testamento, capítulo 4, verso 11 ao 14. Diz assim, Falei mais e disse, quem são essas 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto a 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Aqui Zacarias também tem uma visão, tá certo? Essa visão era escatológica, ela é profética escatológica. Ou seja, serão 2 pessoas, 2 profetas de Deus, né? Verso 5 vai detalhando aqui, E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas, ou seja, as 2 testemunhas, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta, que sobe do abismo, lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. Amados, alguns pensam aqui que serão o Moisés e Elias, que voltarão. Elias foi arrebatado, como vocês lembram, né? Levado vivo ao céu, não passou pela morte. Moisés, o diabo está procurando o corpo dele até hoje, né? Foi escondido por Deus. Alguns pensam que será então o Moisés e o Elias. Outros pensam que serão Elias e Enoque, que também toda a história humana foram os 2 que não passaram pela morte. Eles não morreram. O Enoque e o Elias foram levados vivos, né? Ao céu. Enfim, não será nenhum nem outro, tá certo? Não será nenhum nem outro. Serão de fato 2 pessoas, 2 personagens, né? Que eles terão o poder semelhantes ou exercerão o ministério com as virtudes semelhantes ao que Moisés teve, ou seja, que operou todos aqueles milagres, inclusive de abrir o mar, fechar o mar, aquela coisa toda, né? E também Elias, quando orou e não houve chuva. O que a Bíblia diz é que esses 2 homens terão um poder semelhante a esses homens do Antigo Testamento, mas não dizem que serão eles.
E nem eu acredito que possam ser eles, porque não volta ninguém dessa realidade da eternidade do céu para a terra. E aqui serão dois homens mesmo, dois homens, né? Não serão anjos ou coisa parecida, tá? E aí eles serão perseguidos, vão querer matá-los, mas Deus os preservará e não dará, olha só, oportunidade, não dará permissão para que eles sejam mortos, até que eles cumpram o período da sua profecia. Veja, amados, como Deus é soberano. Haverá aqui o poder satânico, homens e exércitos de todo mundo querendo matar esses dois homens, porque eles vão denunciar o pecado, eles vão profetizar mesmo e falar de Deus, né? E esses homens vão querer matar, e Satanás também tentará de muitas maneiras, mas Deus é soberano, que todo mundo contra dois homens não vão... É o que ele fez mais ou menos com Martinho Lutero. Martinho Lutero, todo império romano, amados, todo império. Vocês imaginam o que é um império? Eu não estou falando de uma nação, é todo um império. Na época, ainda a Igreja Católica, né, o catolicismo, os papas, eles tinham poder tanto político quanto religioso em todo o mundo. Quem é assim de 40, 50, 60 anos ainda vai lembrar mais ou menos de que o Papa ele tinha grande influência política. Agora não, né? De umas décadas para cá que ninguém ouve mais o Papa. Ele fala, mas ninguém ouve, ninguém obedece. Né? Mas aí talvez há 25, 30 anos atrás ainda se percebia que eles ainda, né, os papas, eles tinham ainda uma influência política muito grande. E é interessante que na época de Martinho Lutero, o Papa ele tinha o poder mesmo de mandar matar. E ela fala pro rei lá, ó, esse aqui excomunga ele, mata e prende e tal. E Martinho Lutero, então ele foi perseguido por todo o império. E não tocaram, disseram assim, Martinho Lutero, todo mundo está contra você. E ele disse, eu contra o mundo. 100 anos antes, mataram um homem chamado João Hus. João Hus, um servo de Deus também. Ele foi queimado na fogueira, inclusive, né? Porque ele denunciava o pecado e tudo mais, da Igreja Católica, dos governantes, dos reis da época. E ele em chamas na fogueira, aliás, um pouco antes de que ateassem fogo nele, um pouco antes ele disse assim, hoje vocês estão matando um ganso, porque ele era muito feio mesmo, né? Parecia a cara de um ganso. É por isso que o apelido dele é João Hus. O João Hus na língua dele, né, era ganso, né? Então João Ganso seria mais ou menos essa ideia aí. E ele disse assim, hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que vocês vão querer matá-lo e não vão conseguir. Isso foi em 1416. Em 1517, 101 anos depois, Deus levanta Martinho Lutero, que o símbolo, o brasão, né, o símbolo dele era um cisne. Olha só, a profecia do homem de Deus, 100 anos antes, dizendo que Deus levantaria um homem, um cisne, um homem belo. De fato ele era bonito, né, nas descrições, mas o símbolo dele era um cisne. Todo o império perseguiu esse homem. E esse homem não foi tocado por ninguém, Deus o preservou. É Deus, amados, que faz isso. Né? Olha só como Deus é soberano, Ele é rei, Ele é Senhor. Não tem nenhum poder político, nenhum poder satânico, nenhum poder religioso, econômico, cultural, intelectual que possa frustrar os planos de Deus. Deus está conduzindo a história, Deus está nos preservando para a eternidade. Se os pentecostais estivessem assistindo essa aula, ia falar glória a Deus. Ai, queridos, que maravilha. Vamos lá na continuidade aqui no verso 7, vocês estão acompanhando aí? E quando acabarem o seu testemunho, né? Só relendo aqui, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ou seja, olha, vai dando aqui a região, né? Lá em Jerusalém, eles serão mortos lá, depois de cumprir o seu propósito, e os homens de vários povos, tribos e língua e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Eles querem deixar lá como se fosse assim um troféu. Nós vencemos, Deus. Nós vencemos a verdade. Então, deixa lá exposto como um cachorro morto. Verso 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros,
porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Para eles é tormento, né, irmão? Ouvir a verdade, né? E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os ouviram. Ou seja, eles quiseram colocar aquilo como troféu e vitória, mas na verdade isso redundou em glória a Deus, porque Deus os ressuscitou. A semelhança de Jesus também, que os homens foram lá e crucificaram, colocaram exposto lá, nós vencemos, né? Vencemos, matamos aí ele, e aí Jesus, triunfante, depois de 3 dias, ressuscita, glorioso, vencendo a morte, o pecado, o inferno. E então, assim, aquilo que eles acharam que era uma vitória, Deus resultou na sua própria glória. É muito interessante isso aqui. Verso 12: E ouviram a grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai virá. Então ainda vai vir coisa pior daqui para frente, que é a 7ª trombeta. Tá certo, amados? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.